Boa noite. Bem, hoje nós estamos iniciando a nossa primeira live religiosa. Saiu todo mundo da reunião? Estamos todos aqui. E é um prazer estar com vocês, tê-los aqui conosco na Expo Religião. Nós vamos ter a presença de Dom Antônio Augusto, que é bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e presidente do CONIC do Rio de Janeiro. Nós vamos ter o Sheikh Jihad, que é vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas. Nós teremos o Paulo Maltes, que é diretor interreligioso da FIERJ, Federação Israelita do Rio de Janeiro, e o Márcio Jagum, que é professor, escritor, advogado e babalorixá. Boa noite a todos. Boa noite, Luzia. Bem, vamos começar. Boa noite. Boa noite. Então, vamos começar com o Dom Antônio? Sim. Então, tá bom. Vamos lá. Dom Antônio, o senhor representa a Arquidiocese do Rio, a religião católica. Nós estamos em tempo de afastamento social. Nós já estamos em 45 dias em afastamento social. E justamente nesse ínterim, nesse período, nós tivemos datas importantes a serem comemoradas dentro da Igreja Católica, que foi a Semana Santa e a Páscoa. E as igrejas permaneceram fechadas. Algumas conseguiram fazer sua missa online, outras não. Como foi esse período tão importante para a Igreja Católica nesse afastamento social? Como você mesmo bem falou, Luzia, nós tivemos, nesse período do ano litúrgico da Igreja Católica, uma possibilidade muito grande de, através dos meios digitais, sermos muito criativos. O distanciamento social que nos obrigou a celebrar a missa e também outros momentos pastorais na nossa igreja nos levaram a ter mais criatividade pastoral. Jamais tínhamos pensado que ia se tornar um meio comum de comunicação com o nosso povo católico, por tantos meios, missa, pregações, grupos de oração, reuniões, através do mundo digital, o que parecia ser apenas uma ferramenta útil para o trabalho e para a comunicação, se revelou como uma grande forma de comunicação com o nosso povo que, pelas razões conhecidas, teve que abster-se de estar presente fisicamente nos nossos templos. Mas isso não impediu que eles estivessem participando das nossas atividades religiosas através do mês de formação e litúrgico. Sem dúvida nenhuma, o período que estávamos muito ansiosos para que pudesse haver uma nova forma de distanciamento social e impedir a transmissão desse vírus, coincidisse com a Semana Santa e pudéssemos celebrá-la como de costume. Porém, houve essa necessidade de estender, e não sabemos até quando, esse distanciamento, então tivemos que ser muito criativos. Sob a orientação de Dom Orani, nosso arcebispo, se procurou que todas as paróquias estivessem, de uma certa forma, unânimes nessa comunicação com o povo. Começamos pelo Domingo de Ramos, e comemora justamente a entrada de Jesus em Jerusalém para comemorar a sua última Páscoa. Então foi sugerido que em todas as casas dos católicos colocasse ramos nas paredes
da forma mais adequada que fosse possível, nas portas, nas janelas. Depois, na quinta-feira santa, se propôs que se representasse a Eucaristia com o pão e o cacho de uva. Na sexta-feira, uma cruz, né? E no sábado, as velas. Todos símbolos católicos que nos falam de Jesus. Sempre saudado pelos ramos, Jesus, o pão eucarístico, Jesus pregado na cruz, e Jesus, a luz do mundo. Tivemos também a oportunidade de, através da mídia digital, chegar a muitos mais fiéis do que os nossos templos fisicamente suportam. Uma experiência bastante rica e que nos despertou para essa realidade. E a igreja não apenas é aquele templo materialmente conhecido com a sua arquitetura, com a sua disposição dos bancos, mas que a igreja é muito mais do que o espaço material. Despertou para nós esse sentido de que a igreja não pode estar limitada a um espaço físico. Ela atinge pessoas. As pessoas estão nas famílias, as pessoas estão nas suas situações existenciais bem concretas, como agora, na pandemia, sofrendo os efeitos não apenas no âmbito da saúde física, mas também no âmbito da saúde psicológica e da saúde espiritual. Então, isso trouxe consigo uma preparação das nossas mensagens. Semana Santa, sabemos muito bem, significa um momento muito especial na vida dos católicos, porque é o momento em que Cristo nos colocou nessa dimensão do amor pleno, ao dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, e efetivou essa entrega amorosa, morrendo na cruz e ressuscitando. Nós temos que transmitir essa mensagem agora dentro dessa situação pandêmica que estamos vivendo. Isso levou-nos a também ser criativos, né? Transmitir a mensagem de sempre, mas não como sempre. Mas existiu em algum momento uma relutância, digamos assim, dos católicos, por já estarem acostumados a ir até a igreja? Existiu essa relutância? Sim. Os hábitos humanos, e especialmente os hábitos religiosos, não mudam em 45 dias, né? Não mudam de um momento para outro. Então, a necessidade humana de estar presente nas igrejas trouxe consigo essa relutância, esses pedidos, que eles pudessem fazer uma exceção. Mas nós também temos que levar em consideração que estamos numa situação extraordinária. E diante do extraordinário, temos que proporcionar novos meios de acessar religiosamente o nosso povo, né? Então, a relutância também teve que ser levada em consideração na nossa pregação. Por isso, muitos padres, na sua criatividade, não só pastoral, mas também de pregação, souberam mostrar que a igreja, no espaço físico, estava fechada, mas não estava fechada as igrejas, que é, como nós chamamos na religião católica, a igreja doméstica. Digamos assim, a fé não se abalou. A fé cresceu. E junto com a fé, a mensagem da Semana Santa foi marcando no sentido não só do amor de Deus por nós, mas da esperança. Muito bom. A esperança de saber colocar em Deus a nossa confiança, e que Ele tirará desse período extraordinário muitos benefícios, não só para a Igreja Católica, mas para todas as religiões e para toda a humanidade. Então, prepare-se que nós temos perguntas aqui na sua volta. Muito obrigado, Dom Antônio. Nada. Vamos agora apresentar o Sheikh Gerard.
segmento islâmico, muçulmano, sunita, presidente da UNE, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós, porque vocês estão muito próximos de uma das maiores festas que eu posso acreditar do seu segmento, que é o Ramadã, correto? Nesse período, vocês se reuniam, fazem o jejum, se reuniam durante todo o dia, somente à noite, quando se faz a alimentação, e me parece até que alimentações também são distribuídas na rua. Então, pode falar um pouquinho para nós como será o Ramadã esse ano, com esse afastamento social? Boa noite. Boa noite, Luzia. Boa noite a todos os participantes. Papa Lorixá, Dom Antônio, Paulo. Deus abençoe e a todos que estão nos assistindo também. E tem quem está nos ajudando aí na técnica, né? Tem o Diogo. O Diogo, isso. E queria aproveitar para falar da ANAGE também, que o senhor representa. A ANAGE, Associação Nacional de Juristas Islâmicos. Perfeito. Consultor religioso e vice-presidente da UNE, União Nacional das Entidades Islâmicas. Eu queria agradecer por essa oportunidade e agradecer a Deus por mais um dia, né, e de vida, e por uma reunião onde Deus já está tendo bastante conhecimento e crescimento intelectual e também espiritual. O que acontece nós, muçulmanos, de fato, sexta-feira, se Deus quiser, já é o primeiro dia do mês do Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico, e nesse mês todos os muçulmanos em todo o mundo iniciam seu período de jejum. E esse jejum é uma prática de todos os povos, de todas as religiões, de todas as crenças. O jejum está presente em todos os povos, né? De tão saudável, de tão bom que ele é e faz bem para as pessoas. E o mês do Ramadã para nós é um mês de reunião, um mês interreligioso, porque nós acreditamos que todos os livros celestiais revelados por Deus foram revelados no mês do Ramadã. Então ele é um mês do jejum e também de se falar com Deus e Deus falar conosco através das suas escrituras. E ele é muito sagrado. Na realidade não é sagrado, ele é abençoado, né? Porque tem a pessoa deixa o seu conforto, a comida, propositalmente, ela tem comida muitas vezes, ela tem o que comer, tem o que beber, mas ela se afasta como uma forma de desapego das questões materiais para a questão espiritual, sair do campo material, do campo consumista, do campo sempre do consumismo, do comer, de tudo, né, para o campo do desapego, o campo espiritual. E isso é individual. Então o jejum ele é individual, é entre a pessoa, o servo, né, o fiel e o seu criador. Porém, existe nesse mês uma confraternização e uma reunião. Então as pessoas vão para o seu para o seu trabalho, no seu dia a dia. Porém, à noite, ela, depois de quebrar o jejum, depois de se confraternizar com seus familiares, seus companheiros, seus amigos, vai-se para a mesquita e lá se faz uma oração que é específica do mês do Ramadã. E depois tem uma palestra, tem umas palavras e tal. E isso é todo dia. E as mesquitas estão enfeitadas, estão iluminadas, estão cheias de crianças. É uma confraternização. Só uma pergunta. E Diga. O que muda, então, agora, nesse período de afastamento social? Já muda, porque essa coisa das pessoas saírem e trabalhar, voltar, mesmo fazendo jejum, elas vão estar já em casa. Exatamente. Então, isso já se confraternizar. O que muda? Muda essa parte. O jejum ele continua, porque a pessoa pode jejuar onde quer que ela esteja.
Perfeito. Agora, ela não precisa necessariamente estar convivendo em comunidade com um grupo. Porém, vai faltar essa parte da confraternização, de se encontrar todo dia, de conversar com as pessoas, de escutar uma palavra, de se fortalecer, porque o coletivo faz o quê? Fortalece a fé de um para com o outro. Então, padroniza, né? Todos se juntam, tem uma fé, aumenta com a fé do outro, que é mais forte. Então, um apoia o outro, um eleva a espiritualidade do outro, um pergunta do outro, um motiva o outro, um incentiva o outro, trocam ideias, trocam experiências. Hoje foi demais, hoje morri de sede, hoje... E aí vai, e a pessoa se orgulha de ter feito um grande esforço. Nesse momento, ela não pode ir para a mesquita. Então, isso está faltando, isso vai faltar. E isso vai fazer uma grande diferença na vida do fiel. Porém, isso não diminui da fé dele, mas vai diminuir de algo que ele fazia sempre e, de repente, como Dom Antônio disse, algo atípico. De repente, uma coisa natural, uma coisa comum que eu tinha todo dia, e agora eu não posso ir na mesquita que fica próxima à minha casa para me confraternizar com os meus irmãos. Porém, a fé continua junto com a pessoa. Deus, ele não está confinado na mesquita, no templo, ele está onde nós estivermos e adorando a Deus, Deus está nos escutando, está nos atendendo. A questão é a nossa sensação de isolamento, de afastamento e a saudade de voltar para a mesquita. Então, o que aconteceu? O que esse isolamento fez? Criou uma expectativa e um amor maior pela mesquita. E um amor maior por conviver em sociedade. Agora as pessoas estão dando valor à convivência em grupo, em comunidade, em sociedade. Estão vendo a importância de uma mesquita, estão vendo a importância, quer dizer, eles tinham de graça. Entendi. Valorizavam, mas agora estão valorizando muito mais. Então, a fé, creio que aumentou bastante. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por tudo que nós vimos no noticiário, a Meca também, as pessoas não vão poder ir, é isso? Infelizmente, está fechada, restrita, né? Está restrita, sim. Não está podendo visitar. E, principalmente, isso é um detalhe, porque visitar Meca no Ramadã, ele tem as recompensas são multiplicadas, e agora as pessoas não estão podendo fazê-lo também. Então, eu acho que essa vai ser a foto histórica desse ano. Né? Exatamente. Uma Meca vazia. Exatamente. Mas com muita fé. Temos Sim. grandes perguntas aqui para o senhor daqui a pouco. Estamos à disposição. Sim. Bem, queria dar boa noite ao Paulo Maltes, diretor interreligioso da FIES, Federação Israelita do Rio de Janeiro. Boa noite, Paulo. Você me ouve? Boa noite, Luzia. Quero aqui. Escuto, com certeza, escuto bem. Queria que você se apresentasse, que você também falasse para nós sobre um tema que também vocês viveram um grande momento religioso. Que eu chamo de Páscoa, mas sei o nome correto, mas hoje eu vou fazer com que vocês passem tudo para o público. Então, como se chama corretamente a Páscoa para os judeus? Vamos lá, Luzia, vamos começar pelo começo, conforme você me colocou. Sou Paulo Maltes, sou o diretor de diálogo de relações interreligiosas da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Quero agradecer a você e a sua instituição por estar aqui se apresentando. Quero saudar também o Dom Antônio, quero saudar o Sheikh Jihad, quero saudar o Babalorixá Márcio de Jamum, e agradecer ao Diogo pelo suporte técnico que ele tem feito. Eu acho que essa confraternização virtual que nós temos aqui, quer dizer, é uma unidade dentro da diversidade. Estamos todos aqui tentando esclarecer cada um ao público
de todos sobre os conceitos e o que cada um dentro da sua religião está passando dentro desse isolamento social que, lamentavelmente, todos estamos sofrendo. Então, quero dizer que é um prazer estar com todos vocês, dialogando, falando, e sempre trazendo coisas em comum que a gente possa estar atuando no benefício geral de todo mundo e para a saúde de todos. Agora, voltando ao nosso tema, que é a Páscoa, como os católicos chamam, nós chamamos em hebraico de Pesach, que é passagem. Em inglês é Passover. Passover é passagem. Então, a festa tem esse nome em razão da libertação dos escravos, do povo judeu da escravidão no Egito. E a época, como consta do Velho Testamento, isso é histórico, todos nós aprendemos, é o Velho Testamento, já vimos no cinema várias vezes a história dos 10 mandamentos, a história de Moisés, o Velho Testamento, é exatamente essa parte da história que nós estamos celebrando hoje. Quando o povo judeu foi feito escravo no Egito, e lá permaneceu por um longo período, desde a morte de José, que decifrou os sonhos do faraó, e o povo foi para lá porque viveu um momento de fartura lá, mas depois os faraós acharam que o crescimento do povo poderia ameaçar o prestígio e o poder dele. Então, ele escraviza o povo judeu e faz com que eles trabalhem lá na construção de vários monumentos e coisas do gênero. Com a chegada de Moisés, e isso é história também, é o Velho Testamento, e os 10 e os castigos que Deus deu o poder a ele de impor aos faraós no Egito, o último dos castigos foi a morte dos primogênitos. Então, o nome de Pesach, passagem, ou Passover em inglês, Pesach em hebraico, é porque quando Deus mandou esse 10º castigo, falou para Moisés falar com o faraó, esse castigo aconteceria, ele pediu que todo o povo, todas as casas dos judeus matassem um carneiro, uma oferenda, e do sangue do carneiro marcassem o portal de suas entradas e suas casas, da residência, razão pela qual nós usamos, vocês lembram, uma mezuzá, que é um símbolo que vem na nossa porta. Toda a porta de uma casa de judeu tem uma mezuzá, que é exatamente lembrando essa marca que Deus mandou fazer na casa dos judeus, que quando o anjo da morte passasse, ele passaria pela casa dos judeus e nada faria com os seus primogênitos. Então, por isso que é a festa de Pesach, passagem, que Deus passou pela casa dos judeus e nada acontecia com seus primogênitos, o mesmo não acontecendo com a casa dos egípcios. A partir daí, libertou o povo que perambulou por 40 anos no deserto, e então o que nós celebramos, a festa de Pesach, é exatamente a festa da libertação. Então, é a festa da libertação, é uma festa que é muito animada, é uma festa que você tem vários símbolos significativos, mas o mais importante é que é uma festa que se passa sempre em família, é uma festa familiar. Nós temos o evento mais importante é o jantar de Pesach, de Páscoa, que a gente faz sempre na primeira e na segunda noite, porque 2 noites, porque na época, como o Oriente Médio fica muito distante, até que chegasse no povo de fora, demorava muito tempo, então se comemora em 2 dias, 2 jantares. A gente faz normalmente um jantar na casa do marido e outro jantar na casa dos parentes da esposa, quer dizer, para dividir, para a família poder sempre passar com todos os seus integrantes, porque é muita gente, então é uma festa primordialmente familiar, gente. E esse tempo, essa questão dessa epidemia, dessa pandemia do coronavírus, fez com que as famílias não pudessem se encontrar. Essa festa não pudesse acontecer em sua plenitude. Celebramos cada um com pessoas que moram em suas próprias casas. Quer dizer, não houve a possibilidade de convocar filhos, netos. Imagina uma família com vários filhos, vários netos, todos
participam de um jantar que tem um simbolismo incrível, tremendamente importante, em que não poder efetivamente ter isso acontecendo, porque um jantar dura 2, 3, 4 horas. Ele tem uma série de procedimentos no jantar que tem a participação desde o mais novo, a pessoa mais nova que está fazendo esse jantar, até o mais idoso, o chefe da família. Então, o mais novo pergunta, que é o que a gente chama de Manishtaná, por que essa noite é diferente das outras noites? Então, tem uma canção que faz isso, então há uma cantoria toda envolvendo essa festa, a cada etapa da festa tem várias músicas que se abertam e se apresentam no curso do jantar, das etapas do jantar e tudo mais. Então, ficou, de uma certa forma, triste, porque as pessoas não puderam se encontrar, e isso não é nada bom, óbvio. E as pessoas, quer dizer, no meu exemplo pessoal, jantamos eu e minha mulher em casa. Meu filho jantou com a mulher dele na casa dele aqui, o outro filho mora em São Paulo, jantou com a mulher dele na casa dele. Quer dizer, as pessoas se falavam como nós estamos agora aqui, pela videoconferência, ou por vídeos, ou coisas do gênero, mas não houve essa possibilidade desse conversamento familiar. Isso realmente é muito ruim. E isso impede as pessoas de, na sua amplitude, na sua inteireza, participar e fazer a festa acontecer. Nós temos vários símbolos dessa nossa festa. Tem a matzá, que é conhecido, que é o pão asno. Por que do pão asno? Porque o pão asno não deu tempo, na fuga apressada dos judeus do Egito, a massa do pão veio nas costas das pessoas, não deu tempo de fermentar, e ela assou pelo sol escaldante na própria das costas das pessoas mesmo. Então, por isso que a gente come esse pão asno e é proibido comer qualquer coisa fermentada, absolutamente é proibido. São 8 dias em que você come apenas comidas sem qualquer tipo de fermentação, e assim por diante. Tem vários outros símbolos, né? Tem toda uma história que é contada nessa noite, que a gente chama de Agadá. Nesse jantar, a gente tem a água salgada, que lembra as lágrimas derramadas pelos judeus como escravos no Egito. Tem o ovo, que a sua forma arredondada é um ciclo de mudança, também é um símbolo importante, que vem tudo dentro de um prato que é chamado de Keará, e tem a erva amarga que você prova no meio do jantar, tem uma hora que você come a erva amarga para lembrar o sofrimento do povo escravo no Egito. Você obrigatoriamente tem que tomar 4 copos de vinho, não é para ficar bêbado, mas pode ser substituído por sucos de uva. Também, para lembrar outro evento, que é a questão de um dos castigos, que é o sangue, que foi o primeiro castigo quando Deus transformou a água em sangue. Tem um outro prato específico que faz parte dessa Keará, que é um prato redondo com vários itens, que é o Harosset, que é uma massa de nozes com peras e maçãs, que fica escura, que lembra o barro, a argila, da qual os judeus faziam os tijolos para as construções faraônicas. Tem a cebola também, que é uma das coisas. Tem a erva amarga. Quer dizer, tudo isso é uma simbologia muito grande, que as famílias reunidas todas celebram e fazem um jantar que é duradouro e faz com que todo mundo se encontre e participe. Agora, não é só esta festa que já passou há uma semana atrás, acabou há 10 dias atrás, que impede, quer dizer, hoje em dia não se pode também, às sextas-feiras à noite, o Shabat, que é o sábado, né, a celebração do sábado, que é o dia mais importante para o judeu, a celebração do sábado, o dia do descanso, não está sendo celebrada. As sinagogas estão vazias, elas estão sendo celebradas via internet, como nós estamos falando aqui. Fica o rabino sozinho na sinagoga, rezando junto com o Hazan, que é o cantor, e as pessoas ficam nas suas casas, nos seus computadores, nos seus telefones celulares,
ouvindo a reza e acompanhando de casa. Isso também impede encontro, impede a participação social e isso vai fazendo com que as pessoas ficam, de uma certa forma, abatidas, acabam abatendo, não tenho dúvida, né? Então, eu queria te fazer... nada bom. Eu queria te fazer uma pergunta. Para um evento tão festivo, houve uma certa resistência antes sobre não se fazer? Sobre não se fazer o encontro, sobre não ter o afastamento social. Acontece, há pouco tempo antes dessa festa, nós tivemos a festa de Purim, que a gente chama de Carnaval judaico, né? A festa que as pessoas se fantasiam, que é a história da rainha Esther e o rei Malaquita e Ahasverosh, que quando houve um decreto para exterminar todo o povo judeu, a rainha Esther conseguiu reverter isso. É uma festa que todos festejam muito alegremente. E foram feitas festas nacionais. De uma certa forma, isso acarretou algum tipo de questão desse convívio ter feito com que a transmissão pudesse acontecer para determinadas pessoas. Então, isso assustou bastante as pessoas. Então, elas já sabiam que poderia acontecer, que teve pouquíssimo tempo antes essa festa de Purim, coisa de uma semana, 10 dias antes, já se sabia da pandemia, mas acabou se fazendo e foi não foi bom. As pessoas se reuniram e acabaram correndo riscos desnecessários. Então, as pessoas já estavam conscientes, lógico que houve uma resistência, lógico que teve, não vou negar, nem posso negar, nem posso saber da vida de todas as famílias judaicas do Rio de Janeiro, ou do Brasil, ou do mundo. Algumas pessoas foram na casa das outras, acabaram se reunindo em número menor, é verdade, não foi aquela família toda. A gente costuma fazer nas sinagogas jantares para a comunidade maior. Eu não sei se algum de vocês já foi convidado alguma vez, mas já aconteceu. Nós já fizemos, se o Dom Antônio talvez não lembre, mas tem um grupo de diálogo católico-cristão e que todo ano a gente faz um seder de Pêssar, ou um jantar, ou uma degustação dessas comidas de Pêssar. A última vez a gente fez na Mitra, eu estive até presente, onde esse grupo de diálogo católico se deu, e a gente levou essas comidas específicas para as pessoas provarem, explicar o que cada uma representa, e, inclusive, trata-se nessa oportunidade das semelhanças que a gente discute entre a Páscoa católica e a Páscoa Pêssar e a Páscoa judaica. Então, coincide basicamente todo ano, é bem próximo, às vezes coincide exatamente no mesmo dia. Então, a gente costuma, muitas famílias chamam pessoas de fora, reúnem pessoas para mostrar, porque é uma festa que é animada, é interessante, é uma cerimônia que quem não conhece pode conhecer, quem nunca foi, vocês certamente serão meus convidados numa próxima oportunidade. Se Deus quiser, isso vai acabar. Nós costumamos, normalmente, nós mandamos de presente à federação, a gente recebe caixa de matzá, pão ácido, nós mandamos para várias pessoas representativas da comunidade de fora, para saber, para entender do que se trata. Esse ano não pudemos fazer nada disso, nem recebemos, porque estávamos fechados. Então, quer dizer, toda essa relação social que a comunidade tem, não só interna, como com a comunidade maior, deixou de ser feita por causa do afastamento. Perfeito. Da pandemia e do isolamento social. Perfeito. Isso tudo se lamenta, não tenha dúvida. Vamos seguir agora, que é a festa de Shavuot, que são 7 semanas depois da Páscoa, que vai desaguar na festa Não, pode guardar. Sukkot, que é a festa das cabanas. Pode guardar, Paulo. Você está cheio de pergunta aqui. Você vai voltar. Pode guardar para contar para a gente. Ok. Bem, vamos dar boa Obrigado noite ao Márcio Jagum, professor, escritor, advogado, babalorixá, que também, dentro das religiões de matrizes africanas, se tem a cura,
né, na Sexta-feira Santa, e que também não se reuniu. Aliás, em muitas casas de matrizes africanas, os filhos da casa vão na quinta-feira, se eu estiver certo, Márcio, e já para dormir e acordar na Sexta-feira Santa, na casa de santo, que não pôde acontecer. Boa noite, Márcio. Boa noite, Luzia. Boa noite, meus irmãos, todas e todos que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande estar podendo conversar um pouquinho mais pertinho de vocês. Mas, enfim, nós passamos agora na Sexta-feira Santa por uma cerimônia que tem um marco muito importante da tradição do candomblé, como disse você, o Dia da Cura. O Dia da Cura ocorre uma vez por ano, exatamente por conta do sincretismo, na Sexta-feira Santa, acompanhando o calendário católico, e nós não podemos realizar, porque é uma das celebrações do candomblé que aproxima toda a comunidade, que põe toda a comunidade em contato do espaço sócio-religioso, espaço de terreiro. Portanto, em função da pandemia, não era aconselhável que a gente tivesse essa aglomeração. Foi um momento assim, muito curioso para todos nós. Em 40 anos de candomblé, eu nunca passei por um momento em que eu não estivesse dentro do terreiro no dia da cura. Nós tivemos que nos reinventar. Nós combinamos nas nossas comunidades pudéssemos fazer uma reunião assim como essa, para que a gente falasse sobre os valores desse dia, para que a gente pudesse se aproximar, para que a gente pudesse se integrar, para que a gente pudesse trocar, ainda que virtualmente, considerações, palavras, afeto, propósitos, renovássemos a nossa experiência e, sobretudo, compreendêssemos, não só no aspecto ritualístico, mas, sobretudo, no aspecto filosófico, qual é o propósito desta cerimônia que nós chamamos de cura. No candomblé, o corpo é o altar. Então, esse altar esse corpo é um altar móvel, que anda, que chora, que ri, que realiza, que se integra. Razão pela qual esse precisa ser olhado por nós, candomblecistas, como um ambiente sagrado. E esse ambiente sagrado, no dia da cura, ele é delicadamente lembrado. Ele é ritualisticamente celebrado, para que ele possa resistir, para que ele possa superar, para que ele possa estar todas as coisas que são comuns a quaisquer seres humanos que vivem a vida neste mundo. Então, no dia da cura, nós abrimos o corpo, fecharmos o corpo, nas palavras que usualmente os candomblecistas utilizam para se referir a essa cerimônia. É o dia do fechamento mitológico do corpo. Para nós, o corpo é, assim, um ambiente divino. É no corpo que a divindade se manifesta, é o corpo que deixa as marcas no seu destino, é o corpo que é o instrumento da solidariedade, é o que é o receptáculo da sabedoria, é o corpo que interage com a natureza, que para nós é divina. Na nossa visão de mundo, conseguimos perceber a presença de Deus na água, o Min, na terra, Ilé, no fogo, no ar, a fé, e o corpo, como digo, Ará, é também este ambiente em que a divindade pode se manifestar. O corpo é muito importante. O corpo, na nossa
concepção, é uma ferramenta, uma dádiva ofertada pelo Criador. Então, compete a nós darmos da melhor maneira possível, respeitarmos da melhor maneira possível, cuidarmos da melhor maneira possível, protegermos da melhor maneira possível, para que essa ferramenta, para que esse meio de transporte seja entregue ao final da jornada nas melhores condições. É um carro emprestado. Eu tenho que devolver com o tanque cheio e limpinho. Márcio, desde que a pessoa entra na casa de santo e... Posso ir? Está me ouvindo, Márcio? Estou vendo bem. Tá. Desde que a pessoa entra na casa de santo, suas primeiras obrigações, ou mesmo quando entra ainda para saber se é realmente aquilo, ela entende que existem as datas que são importantes, as datas que ela não pode faltar. Foi difícil convencer aos filhos de que não poderiam estar esse ano e que isso não acarretaria nenhum problema? Olha, Luzia, não foi difícil, não. Sabe por quê? Primeiro, os meios de comunicação têm nos ajudado muito, com boas informações, com boas ilustrações, fundamentações científicas. E no Candomblé, nós somos herdeiros de uma filosofia africana que reconhece a importância da vida, a importância dos idosos, a responsabilidade que a gente tem, com o que a gente ocupa, com a responsabilidade que nós temos na solidariedade, na manutenção do conjunto, na sobrevivência. Portanto, esses conceitos são fortes o suficiente para a gente entender que nós temos que preservar os nossos mais velhos, nós temos que preservar os nossos mais novos, nós temos que dar valor à vida, nós temos que dar valor à continuidade da vida. Mas, dentro dessa cultura que é estruturada na oralidade, nos valores passados, através da educação eminentemente oral, existe uma figura mitológica acerca da doença, que a gente denomina de Arum. A doença Arum é esposa de morte. E o casal, assim como outros tantos espíritos, têm um certo desconforto, uma certa dor à humanidade, são denominados de Adiogun. Esses Adiogun têm uma finalidade, têm uma função, enquanto eles transitam aqui entre nós, nesse mundo, entre humanos, entre nós, a humanidade. Eles servem para nos ajudar a desenvolver algumas virtudes. Então, todas as vezes que um desses espíritos míticos, um desses Adiogun, bate à nossa porta, nós somos ensinados a nos entender qual é o recado que essa visita incômoda vem nos trazer. Quando a gente entende qual é esse recado, o que Arum, a doença, quis nos dizer, o que a morte quis nos dizer, o que a ansiedade quis dizer, o que os problemas quis dizer, imediatamente essas visitas vão embora. O recado está dado. Então, o exercício que nós temos presencialmente no terreiro, hoje, exatamente nesse momento de caos, nesse momento de pandemia, esse problema mundial, é exatamente fazermos o exercício de humildade, de introspecção e também de responsabilidade social, de compreendermos a doença, o que Arum veio nos dizer. Respondi, Luzia? Mais do que respondi, tem que ter entrando pergunta aqui, eu estou aqui correndo, estou respondido.
E eu vou bem começar respondido, Márcio, nós vamos voltar com você. Tem uma pergunta ótima aqui para você, Márcio. Então, Antônio, eu tenho uma pergunta aqui do Himalaia Jesus. Eu tenho certeza que ela ia aparecer, né? É. Então ele diz, já não celebramos a Semana Santa nem a Páscoa. E São Jorge, vamos celebrar? Olha, vamos celebrar a forma adequada a esse isolamento social. Tanto na Igreja Católica, como também no Candomblé, as pessoas vão entender que toda aglomeração pode supor um risco de transmissão e contágio e comprometer a vida, né? É muito importante que nós já possamos avisar que todas as igrejas católicas de São Jorge, todas as igrejas católicas, principalmente as de São Jorge, que fica ali no Campo de Santana, e a que fica em Quintino, estarão fechadas, não haverá alvorada, eles vão transmitir via Facebook, correto? Vão transmitir via Facebook, Instagram, YouTube, para que as pessoas não se aglomerem, não só dentro da igreja, mas dentro da igreja. Nós não podemos favorecer aglomerações. Então, eu fiz uma postagem sobre isso hoje. Acho que nós vamos testar realmente o fiel de São Jorge. Esse ano ele não tem igreja, não tem alvorada, não tem cerveja, não tem pagode, não tem feijoada. Então, ele tem que acordar 4 horas da manhã para rezar e voltar para dormir. Tem que testar a fé dele. Tem que testar a fé dele e, sobretudo, testar a responsabilidade pela vida. O que nos interessa é que as pessoas sejam responsáveis pela vida, que já ouvimos aqui nas diversas matizes religiosas o valor que se dá à vida como um valor abençoado e sagrado. Então temos que respeitar muito a vida e evitar as aglomerações e não colocar ninguém em risco de contágio. Então, portanto, São Jorge, que é uma outra grande festa religiosa na Igreja Católica e também no Candomblé, vai ser uma oportunidade das pessoas demonstrarem que não apenas se respeita os decretos civis, mas que respeita o valor sagrado e abençoado da vida, que é um dom de Deus. Correto. Não é uma pergunta, é uma sugestão. Margarete de Souza. Ela faz a seguinte sugestão: se a Igreja Católica poderia fazer online uma missa em homenagem aos padres que faleceram na Itália. Isso está nas intenções das missas e também nas orações da comunidade, estão sempre presentes essa intenção de rezar por todos os sacerdotes falecidos, tanto na Itália como também em outros países, e aqui no Brasil, bem que estão começando já a haver casos mais graves de padres por quem estamos rezando para restabelecimento da sua saúde. A oração pelos falecidos e pelos enfermos faz parte habitual das nossas cerimônias. Perfeito. Nós temos aqui, vamos fazer assim, eu vou fazer 3 perguntas para cada, correto? Sim. E depois nós voltamos, tá bem? Ok. Paulo, volta. Eu. Volta. Aposto. Então, também não chega a ser uma pergunta, é uma pergunta, sim. Juliano Campos. Ele diz o seguinte: ele é católico, praticante como toda a família, e perdeu 2 pessoas para o coronavírus. E não pôde haver nenhum tipo de reza, não puderam chamar o padre, nada. Então, ele sugere, se a Igreja Católica, no dia 2 de novembro, quando todos acham que já terá terminado isso, se pode haver nos cemitérios uma missa especial para essas pessoas que não puderam ter. Está falando. Dom Antônio? Essa pergunta seja para Dom Antônio. Dom Antônio. É que você mencionou antes o Paulo. É que ele tinha sumido.
Ele continua sumido, era isso. É que a bateria do telefone está fraca e eu já vou botar para carregar para eu poder voltar. O bom de ser ao vivo é isso, tá vendo? Então, Dom Antônio, eu vou repetir. Não, já ouvi a pergunta. Já gravei a pergunta. Certo. Com certeza, esse ano, dia 2 de novembro, dia de finados, das celebrações nos cemitérios, se levará em consideração de uma maneira muito especial as pessoas falecidas devido a essa pandemia. Serão lembradas com muito carinho e renovaremos naquele dia 2 de novembro o que não se pôde viver nos cemitérios, a oração junto aos túmulos das pessoas falecidas. Será um 2 de novembro que já se vive em todos os cemitérios aqui do Rio de Janeiro, cerimônias religiosas, tanto de uma denominação como de outra, mas esse 2 de novembro de 2020 ficará inesquecível, porque não pudemos, por razões sanitárias, celebrar as cerimônias fúnebres nos cemitérios, e o 2 de novembro ressaltará como uma data inesquecível para todos os católicos, e penso também para todas as pessoas de outras religiões que faleceram sem ter a oportunidade de uma cerimônia religiosa junto à sepultura. Perfeito. Voltamos daqui a pouco. Sheikh Gerard. Vamos lá, primeira. Tem a ver com isso também. Carlos Marins. Ele faz a seguinte pergunta: que os muçulmanos, quando morrem, têm que ter uma preparação dos corpos, e nesse momento não é possível. Como vocês estão agindo? Eu não estou lhe ouvindo porque o seu microfone está fechado. Obrigado pela pergunta. Na realidade, nós temos um ritual, nós lavamos o corpo da pessoa, envolvemos com uma mortalha nu, depois fazemos uma oração fúnebre e depois o sepultamento. Quando tem qualquer, até fora da pandemia, quando tem alguma, a pessoa morreu por alguma doença contagiosa, algo contagioso, então a gente é normal que se lacre o caixão. Então, o que se faz? Não podemos cremar. Cremar é proibidíssimo. Então, não se aceita de forma alguma cremar o corpo. O que se faz? Joga-se de longe com mangueira, água, se puder, no local onde ele faleceu, no hospital, para simbolizar esse banho fúnebre. Depois, envolve-se com o pano, coloca-se dentro do caixão e enterra-se, lacra-se o caixão, se faz a oração fúnebre e se enterra com o caixão. Nós, no nosso ritual, não se enterra, a gente não enterra nossos mortos com o caixão. Então, é direto no túmulo, sem o caixão. Mas, nesse caso, porque é atípico, porque é algo, doença contagiosa, então não podemos nós comprometermos as pessoas, comprometermos a natureza, a terra. Então, por conta disso, lacra-se o caixão, se faz a oração fúnebre e enterra-se dessa forma. Mas o ritual, ele é feito dentro das possibilidades. Se não puder dar o banho fúnebre nele, a gente faz o que pode. E só dá para fazer a oração fúnebre, se faz a oração fúnebre. Mesmo que seja depois, mesmo que seja de corpo ausente, mesmo que seja em casa, não podemos ir enterrá-lo por causa de restrições. A gente reza, faz a oração fúnebre, nem que seja em casa, ou nesse caso também não dá na mesquita, mas onde quer que as pessoas estejam, elas podem fazer a oração fúnebre de corpo ausente. Quem cometeu o erro agora fui eu. Agora vou.
Eu tenho uma pergunta da Mariana Diniz que não está dentro do tema, mas eu achei interessante, eu também tenho curiosidade. Mulheres podem ir a Meca? Sheikh Jihad, e o seu microfone está fechado. Podem, devem ir peregrinar a Meca. A Meca é uma obrigação de todo muçulmano e muçulmana que tiverem condições física e financeira de fazer, devem fazê-lo uma vez na vida. Sim, elas podem ir igual o homem. E tem uma característica em Meca que é diferente de todas as outras mesquitas. Em todas as demais mesquitas do mundo, todas, as mulheres têm um local separado dos homens. Então, os homens rezam no local e as mulheres no local, uma questão de preservação da... Às vezes tem mulheres que querem trocar o véu, às vezes as mulheres estão com filho, querem amamentar. Então, é uma questão para não ficarem alvo dos olhares e tal. Em Meca, é tudo junto. Porque não tem como separar, é impossível ali separar. Então, ali, só nessa mesquita é que aceita essa forma. Então, existe. Só que agora nem homens nem mulheres, infelizmente. Perfeito. O Júlio Diniz faz a seguinte pergunta. Como vocês vão fazer para distribuir a comida no Ramadã? Já estamos fazendo. O que acontece? Nós temos dois tipos de distribuição, básicas e fora da mesquita, e também tínhamos nas mesquitas a quebra do jejum comunitária. Então, as mesquitas normalmente têm um salão ou tem uma cozinha, então recebem as pessoas mais carentes que fizeram o jejum e que vêm para quebrar o jejum ali, elas não querem ficar na mesquita, então quebram o jejum e ficam na mesquita para a oração, para a confraternização. Não temos isso, infelizmente, esse ano. Então, o que estamos fazendo? A distribuição de cestas básicas continua, já fizemos, todas as mesquitas estão fazendo, mas agora algo atípico, porque agora estamos nos reinventando. A criatividade é que levar marmita para as pessoas, levar comida para as pessoas, onde elas estão, para quebrar o jejum, ou ver algum local onde elas possam se reunir, mas respeitando as regras sanitárias para tal. Isso é muito difícil. Então, está se pesquisando, né? Estamos vendo a forma de entregar nas casas essas marmitas. Lógico que não dá para atender todo mundo, mas Deus no Corão Sagrado diz: "Fattaqullaha mastata'tum", adorem a Deus o máximo que vocês puderem. Então, a gente faz o máximo que a gente puder e Deus que perdoe o resto. Perfeito. Muito obrigado e nós vamos voltar, Sheikh Jihad. Paulo Maltes. Sim, já estou na tela. Troca ela. Então, vamos lá. Eu estou como você, Paulo Maltes. Estou ficando sem bateria. Exatamente, foi o meu problema. Mas eu já consegui um fio, uma extensão grande para poder... Minha produção está tratando disso. Rápido. A minha também tratou disso. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que não está dentro do tema, mas eu gostaria de fazê-la. Correto? Ramos. Correto, vamos lá. O Ramos faz uma pergunta a você. Os judeus não eram chamados de hebreus? Ok. Os judeus eram chamados de hebreus. O povo hebreu, que é o que ele está se referindo na antiguidade, que é o mesmo, o único que sobreviveu esse tempo todo, é o mesmo até os dias de hoje. Todos os demais povos da antiguidade acabaram de uma forma ou de outra perecendo ao longo do tempo.
essa unidade decorrer exatamente da fé e dos objetivos comuns, de seguir sempre aquela mesma filosofia e da oralidade, de passar de pai para filho entre as tradições. É a mesma coisa que hoje você fala israelense e israelita. Não tem israelita, são israelenses os que nascem em Israel. Israelense, nem todo israelense, teoricamente, é judeu. Nem todo judeu é israelense. Por quê? Porque quem nasceu em Israel é cidadão israelense, tem muito árabe e muçulmano israelense, tem católico israelense, várias outras religiões que nasceram lá são cidadãos israelenses. E não são judeus, não são obrigados a ser judeus, não respeitam a fé judaica. Por outro lado, nem todo judeu é israelense. Na medida em que eu, por exemplo, sou judeu, mas não sou israelense, sou brasileiro. Então, a cidadania e a religião são coisas diferentes. A religião judaica deu a terminologia de judeu, é o que nasce na Judéia. Diz a Judéia, da tribo de Judá, na realidade, que foi a única que sobreviveu à extinção das 12 tribos de Israel. A tribo de Judá foi a que sobreviveu. Então, essa é a origem da palavra judeu. Judeu da tribo de Judá, que ficava na Judéia. E hebreu era o povo, realmente, na antiguidade, chamados povos hebreus. Os cananitas, os jaititas, Perfeito. Não sei se respondi adequadamente, se satisfez ao ele acabou de colocar ele acabou de colocar aqui que foi uma grande dúvida. Ele sempre quis saber. Então, por isso até que eu fiz a pergunta que vai estar fora do tema. Paulo, a Fierg fica em Copacabana, correto? E Copacabana é um bairro que reúne um grande número de pessoas da terceira idade. Vocês estão fazendo algum trabalho em relação a isso? A federação fisicamente está fechada, como todas as outras instituições, quer dizer, que foram como o comércio, como tudo que, através do ato do governador, está impedido de funcionar e não está funcionando. Se os funcionários estão em casa, de férias, a solução que a diretoria resolveu dar, mas a federação está fechada. Nós temos um comitê de crise. Nós temos um comitê de crise que funciona e se encontra da mesma forma que nós estamos falando aqui, via internet, e que informa a comunidade como um todo, através de boletins oficiais e da própria federação, porque o home office das pessoas responsáveis por isso tudo, para essas informações, funciona e como todos estão funcionando, trabalhando de casa, o nosso serviço de informação, nosso jornal, nosso programa vai ao ar, tem ido ao ar também em reprise, tal qual as emissoras de televisão estão fazendo com seus programas, também os nossos programas estão indo ao ar em reprise, e os nossos informativos, via e-mail, via Facebook, via WhatsApp, estão sendo remetidos para todos a nossa mail list, né, nossa lista de inscritos. Normalmente tem o nosso comitê de crise. Nós temos sim vários grupos de apoio aos carentes, as próprias sinagogas têm grupos de apoio aos carentes, as instituições têm grupos de apoio aos carentes, estão dentro da medida do seu possível, as pessoas estão doando, estão fazendo e estão atendendo a todos os carentes comunitários e até os de fora da comunidade maior também. Ok. Bem, o Diniz faz a seguinte pergunta. Se você pode informar se os judeus ortodoxos tiveram esse mesmo comportamento durante a Páscoa, do afastamento social. Você me ouve, Paulo? Agora eu estou ouvindo. Então tá. O Diniz fez a seguinte pergunta. Se os judeus ortodoxos tiveram esse mesmo afastamento social durante a Páscoa? Bom, certamente todos eles tiveram medida. As sinagogas não estão tendo serviço, não estão tendo nem gente para fazer um minyan, que é o número de pessoas mínima para se iniciar uma reza formalmente.
que são 10 pessoas, né, 10 judeus, maiores de 13 anos. Quer dizer, então elas não estão tendo nem isso, então não estão se reunindo. E os religiosos, os racídicos, né, eles não só estão fazendo isso, e nós recebemos aqui, eu recebo várias vezes, diariamente, fotos do Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado dos judeus, é uma praça deserta. Exemplo maior de que eles estão estabelecendo um afastamento social do que você vê uma foto do Muro das Lamentações, e lá eles transmitem ao vivo tudo o que acontece, tem câmeras que vão ao vivo para o mundo inteiro. Você botar lá na internet Muro das Lamentações de Israel, então você vê ao vivo, está vazio, literalmente vazio. Se lá em Israel lá tem os bairros mais ortodoxos, mais ultra-ortodoxos que pode acontecer. E, através de várias reportagens, já tomamos ciência de que até esses bairros que não aceitam qualquer pessoa de fora entrar neles, dada a sua ultra-ortodoxia, está aceitando que outras pessoas ingressem para exatamente tratar, e eles estão em afastamento social. Se no lugar mais ortodoxo para os judeus e dos judeus está fazendo, também no Brasil, igualmente nós estamos fazendo. Qualquer pessoa vai sair fazer compras. E esses também fizeram seus jantares de Páscoa com as suas famílias. Eles normalmente têm famílias grandes, normalmente têm muitos filhos, respeitam aquela máxima até católica, receios e multiplicados, e eles têm famílias bastante grandes. Então, eles devem ter feito um jantar de Páscoa judaica, de Pêssego, nas suas casas, com seus filhos, e certamente respeitam, com certeza. A resposta é afirmativa. Ok. Voltamos, tá, Paulo? Márcio. Márcio, você me ouve? Sim, senhor. Então tá. Paulo, nós voltamos aí. Márcio, eu tenho uma pergunta aqui da Marielle. Depois que passar esse afastamento social, poderia-se fazer a cura? Pois é. Dentro das nossas tradições, essa cerimônia é feita, como eu havia dito, especificamente na Sexta-feira Santa. Porém, eu não vejo que, diante dessa situação atípica, eu não vejo que haja um impedimento da gente fazer. Eu tomo até liberdade para fazer uma sugestão. Que essa cerimônia seja feita nessas casas tradicionais, nas cerimônias relativas ao Olubagé, a celebração das divindades da saúde, que geralmente são realizadas em agosto. Então, se até lá estiver tudo bem, sugiro que seja essa a data que nós realizamos a cura. Tem tudo a ver. Perfeito. E aí o Lázaro veio com uma pergunta que você quase respondeu. O Lázaro faz a seguinte pergunta. Dentro da religião de matrizes africanas, nós temos o Obaloaê, que no secretismo seria São Lázaro. Não se pode fazer nada, um pedido especial a ele com tudo isso que está acontecendo? Não há dúvida que a nossa fé ela deve ser permanente e constante. Mas é fundamental a gente procurar entender, dentro da filosofia iorubá, o que são essas divindades. Quando a gente fala de Obaloaê, o sincretismo é São Roque, quando a gente fala de Omolu, que no sincretismo é São Lázaro, a gente está se referindo a divindades da saúde e da doença. Como, por exemplo, quando nós nos referimos a Nanã, nós estamos falando que se encarrega da vida e também da morte. Nós estamos, portanto, entendendo que deuses, que a harmonia que buscamos junto às divindades, a essas energias sagradas, é exatamente o equilíbrio. A saúde só é valorizada por nós porque a doença existe. Nós só lutamos pela vida porque ela é interrompida pela morte, nesse ciclo natural. Razão pela qual nós devemos buscar
o entendimento, a sabedoria de encontrar em nós e no nosso divino. Quando eu me referi ao Arum, ao espírito Arum, que é o espírito da doença, eu devo ressaltar que ele, ou melhor, ela, porque é do gênero feminino, assim como os demais Adjogum, todos exercem o seu entre com a autorização do Criador. E não é porque esse é entendido por nós como uma personalidade sarcástica, uma personalidade que quer ver o momento, que quer ver o nosso mal, antes pelo contrário. Ele compreende que a presença desses espíritos míticos entre nós tem um propósito, que é exatamente nos ajudar a desenvolvermos as nossas. O que a gente compreendeu é o seguinte: por mais tormentosos que sejam, por mais dolorosa que seja a presença da morte, por mais incômoda que seja a visita da doença, sempre há um propósito. Portanto, nós precisamos compreender, rogar aos deuses auxílio, apoio, proteção, sempre será válido, sempre será necessário, ao menos para a nossa perspectiva. Mas a base de toda essa relação é a busca também da sabedoria. Nós precisamos entender por que a doença veio nos visitar. Com esse entendimento, com base nessa sabedoria, certamente o Molu, o Baluayê poderão nos ajudar. Márcio, o João Carlos, ele faz uma pergunta, ele diz o seguinte: eu vi a pergunta feita ao muçulmano. Carlos não é o muçulmano, é o sheik. Sim. E na religião de matrizes africanas, os corpos também têm que ser preparados antes de serem enterrados, o que não está podendo ser feito. Sim. Como vocês estão lidando com isso? Pois bem, uma excelente pergunta, muito oportuna. Dentro dos nossos ritos fúnebres, que são muito longos, em algumas tradições demoram dias, nós começamos com uma representação simbólica nos nossos apetrechos rituais. Os nossos assentados de orixá, os nossos igbais, são uma relação, são uma simbologia materializada do nosso divino. E eles são acompanhados de uma quartinha, de um potinho, geralmente de barro de louça, com água. Quando a morte nos leva, o primeiro ato da cerimônia fúnebre, no caso das tradições iorubais, Nagu iorubais, esse potinho com água é esvaziado, para representar que a vida não existe mais no corpo. Esse é o primeiro ato. E dentro dessa sequência complexa, há também rituais que são feitos no corpo, daquele que se foi, daquele que morreu. Mas nesse momento, como disse o nosso ouvinte, não é possível fazer. Não é sanitariamente permitido e não é responsavelmente recomendado. O que nós fazemos? Nós estamos representando os rituais que são feitos na cabeça do morto em cabaça. Então, cada tradição, cada casa realiza simbólica esses rituais em cabaças dentro do espaço no terreiro. Nas nossas tradições, Nagu e Yorubá, o espaço em que reverencia os nossos ancestrais é denominado Ileibó, ou Ileibó-Oku, literalmente a casa da morada do morto. Então, é ali nesse espaço que é reservado para a celebração dos antepassados, que faz essa representação
esse simbolismo dos ritos fúnebres que devem ser realizados na cabeça do morto, e sim, neste momento, em Cabaças. Então, nesse caso, Márcio, eu acho que vocês ainda passam por 2 momentos, né? Até mais do que religião islâmica, porque aí vocês teriam o axexê logo após a morte, que também não está sendo possível, né? Pois é. Esses ritos fúnebres, esse rito fúnebre, na Goiorubá é chamado de axexê. Ele começa com essa cerimônia relativamente simples, mas bastante representativa, que é o esvaziamento da quartinha com água, e se desenrola no morto, no caixão, depois no sepultamento, e tem continuidade na casa de santo, durante alguns dias, conforme a situação. Durante alguns dias. Então, o axexê, ele é muito... Todos os procedimentos demoram muitos dias. E a parte que respeita ao corpo e a parte que diz respeito à comunidade, à reunião da comunidade, ela não está realizada. Ok. Então, agora eu gostaria de dar, como nós combinamos, 10 minutos a cada um de vocês, para que vocês pudessem se dirigir ao rebanho de vocês. Vocês representam religiões muito importantes, religiões que reúnem um grande número de pessoas. O nosso momento é um momento difícil, não só difícil fisicamente, pela doença, mas emocionalmente pelas mortes, pelo tempo de isolamento que nós estamos tendo, e até pela manutenção da fé dentro disso tudo, né? Longe dos seus espaços. Então, eu gostaria muito de pedir a cada um que se dirigisse ao seu rebanho, como eu costumo chamar, e, particularmente, eu acho que houve um aumento da fé. Em tudo que eu recebo, aqui a gente recebe muita coisa. Eu acho que houve um aumento da fé. As pessoas correram muito mais para a fé nesse momento, porque é um momento difícil. Então, acredito que ouvir vocês é muito bom para eles. Então, eu gostaria muito de pedir a Dom Antônio que fizesse essa despedida e que pudesse estar se dirigindo ao seu rebanho. Muito bem. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que essa live veio de uma forma muito oportuna, né, para todos nós, não apenas estamos participando, mas também para as pessoas que estão assistindo. Oportuna por quê? Porque, indistintamente da religião, todos nós estamos convencidos de que esse momento de pandemia foi um momento de crescimento na fé, na sabedoria, na interpretação das mensagens que esse momento trouxe consigo, e penso que nós não podemos simplesmente viver essa pandemia, nós temos que nos enriquecer com ela. E por isso eu quero inicialmente agradecer muito aos que organizaram essa live e a cada um dos participantes, porque realmente foi de grande valia para todos nós. Ao povo católico, eu quero me dirigir nesse momento dizendo a cada um de vocês que isolamento social não significa ficar isolados em si mesmos. Não significa ficar fechados em si mesmos. Se as igrejas estão fechadas, nós temos que entender que Deus está nos proporcionando uma oportunidade de abrir-nos às pessoas, preocupar-nos das pessoas, olhar para as pessoas de uma forma mais universal, vendo
que todos nós, mesmo com as nossas diferenças, temos um denominador comum, que é a busca da verdade e a prática do bem. Então, que isolar-nos não significa fechar-nos. Igrejas que estão tendo cerimônias sem o povo não significa rejeição, mas sim acolhimento. E que tenhamos a nossa esperança bem viva para que, ao retornarmos à vida habitual, que não percamos a sabedoria, a fé e a esperança que nos foram infundidas nesse período atípico que estamos vivendo. Muito obrigado, Dom Antônio. Por favor, Sheikh Jihad. O microfone está trancado. Obrigado. Agradeço a Deus, e agradecer a Deus e pedir para todos agradecerem a Deus, os muçulmanos, né, que agora falo com todos, e para quem servir essas palavras também, agradecer pela vida, agradecer. Deus no Alcorão Sagrado diz, se vocês agradecerem, eu vos multiplicarei as minhas dádivas. Então, através do agradecimento, nós vamos ter mais segurança, vamos ter mais sabedoria, agradecendo a Deus. E agradecer a Deus também, depois de agradeço por essa organização, a Luzia e demais organizadores dessa live, foi muito proveitosa. Temos que valorizar, eu acho que um aprendizado que fica aqui, Deus no Alcorão Sagrado diz, vamos testá-los. Deus está dizendo, eu vou testar vocês. E aqui a vida, viver, é um teste. Aqui nesse plano, nós estamos nesse plano terrestre, tudo é teste. A riqueza é teste, a pobreza é teste. As doenças é teste, a saúde é teste. Tudo é teste. Muito conhecimento é teste, pouco conhecimento é teste. Deus quer ver como cada um de nós, e nos deu o livre-arbítrio, e Ele quer ver como é que cada um de nós reage na situação que está. E durante a nossa vida nós temos obstáculos, porque Deus no Alcorão Sagrado diz, imaginam as pessoas, elas vão dizer, tenho fé, eu sou crente, e não serão testadas. Então, e Deus diz, já testamos, vamos testá-los, assim como testamos os povos anteriores a vocês. Então, tudo isso é teste. Deus quer ver como é que cada um reage, e está testando a fé de cada um. Então, esse isolamento é uma forma de testar. Vamos agradecer ou não? Vamos reconhecer as dádivas que tínhamos ou não? Pequenas dádivas que hoje fazem diferença. Além disso, faz com que a gente pense nas pessoas que estão nesse momento, enquanto nós estamos isolados nas nossas casas, tem gente que não tem casas. Tem gente que não tem como ficar isolada na sua casa porque não tem casa. Tem gente que não tem pátria. Tem gente que não tem um abrigo, não tem alimento para os seus filhos. Nós vemos isso na Palestina, vemos isso na Síria, vemos isso no Líbano, na Turquia, vemos tantos refugiados em todos os lugares. Aqui no Brasil nós temos isso também. Então, esse é um teste para que a gente olhe para os nossos irmãos, olhemos para as pessoas mais desfavorecidas. Essas pessoas que, esse mês do Ramadã, temos que fazer um novo olhar, um ressignificado desse nosso jejum. Ele tem que ter um propósito maior do que nós tínhamos antes. Adorar a Deus hoje, através da solidariedade, das preces, através da caridade, através de agradecermos por aquilo que a gente não costumava agradecer, de poder abrir os olhos, de poder escutar, de ter liberdade de ir e vir até o supermercado, de ir em segurança. Hoje isso
passou a ser um grande tesouro. Então, agradecer. Esse Ramadã tem que ser um mês de agradecimento, um mês da solidariedade, um mês da palavra amiga. E o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, diz: não é verdadeiramente muçulmano ou fiel aquele que dorme satisfeito e o seu vizinho ao lado dorme faminto, e ele sabendo. Ele não falou meu vizinho muçulmano, não, ele falou seu vizinho, não importa quem seja o seu vizinho. Vamos olhar para essas pessoas. E hoje, esse significado desse relato, ele tem muito mais significado. Por quê? Tem muito mais poder. Por quê? Porque hoje nossos vizinhos estão, muitas vezes, não precisando de comida, estão precisando de uma palavra, de perguntar como é que está, de desabafar, dele ver alguém, conversar com alguém. As pessoas mais idosas também, que estão isoladas, não podem ir e vir. Temos que fazer esse papel, temos que ajudar. Nesse momento, temos que... o valor do jejum, o significado do jejum, tem que aparecer na conduta nossa. Agradecer, ajudar e agradecer. E sermos pessoas de fé, aumentar a nossa fé. Que Deus abençoe a todos e nos guie. E todas as pessoas que estão doando, olha, eu queria só agradecer as pessoas que não são muçulmanas e que estão participando também muito das colaborações nas cestas básicas em todas as mesquitas. São toneladas, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Barretos, estão entregando aqui em São Paulo, as mesquitas, e muitos não muçulmanos estão colaborando com as mesquitas, com as instituições. Então, que Deus abençoe a todos. Paulo Maltz. Paulo, você me ouve? Paulo, você me ouve? Você me ouve, Paulo? Agora eu ouço. Então tá, pode ser. Queremos ouvir você, sua despedida, queria que você se dirigisse a toda a sua comunidade nesse momento difícil. E a todos. Ok, vou me dirigir não só à comunidade judaica do Rio de Janeiro, mas acredito que essa live esteja indo para o Brasil todo, e quiçá para o mundo inteiro. Então, quero me dirigir a todas as comunidades judaicas no mundo, no Brasil, no mundo, se eu falar, esteja indo para o mundo todo, e não só aos membros da comunidade judaica. Quero me dirigir a todos os cidadãos brasileiros, estejam onde estiverem. Quero dizer que nós estamos realmente vivendo momentos difíceis. A fé ajuda bastante, mas nós temos que ajudar a fé. Nós temos que nos entregar, nós temos que ter paciência e ser solidários, como o Sheik afirmou. A solidariedade, nesse momento, é a pedra de toque. Quero dizer a Dom Antônio, quero dizer ao Sheik Jihad, ao Márcio de Jabim e a Mulher do Sul. Semana Santa, Hajj, Ramadã, Dia da Cura e Pêssar já existe há milhares de anos. E vão continuar a existir, se Deus quiser, por outros milhares de anos. E, no momento, infelizmente, nós estamos impossibilitados de celebrar isso da forma que nós gostaríamos de celebrar. Mas, com um pouco de paciência e perseverança, isso vai acabar, tem fim. Essa pandemia tem fim. Em algum momento, há de ser encontrada uma vacina e uma cura que vai fazer com que diminua sensivelmente. As pessoas têm que ter a consciência de que o sistema não suporta tanta gente doente. Temos que ficar em casa. E eu recomendo uma recomendação: fiquemos em casa. Eu mesmo já estou em casa há um mês e meio. Se Deus quiser, permanecerei enquanto puder. Se o trabalho permitir, ou se a vida permitir, eu permanecerei, porque eu acho que existem pessoas em grupos de riscos que precisam disso. Então, sejamos solidários, pensemos que o amanhã virá e o sol nascerá para todos amanhã.
no amanhã que virá. Outros dias, outras celebrações dessas mesmas comunidades acontecerão. Então, quero agradecer a todos. Eu quero dizer a todos que é um prazer tê-los nessa live juntos. Quero dizer que essa é uma demonstração de integração de todas as religiões para o bem comum, que isso se propague mundo afora, para que todas as religiões possam estar nessa irmandade que a gente está hoje aqui, para um mundo melhor, sem a pandemia e sem coronavírus. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, Paulo. Márcio. Bom, Lúcio, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a você, a toda a equipe técnica, a todos os irmãos que participaram conosco durante essa live, a todos e todas que estão tendo a paciência de nos ouvir, a generosidade de nos escutar. Acho que é muito importante não só a demonstração de que matrizes religiosas diferentes podem conversar em conjunto. Acho que o fundamental é observar que todos somos humanos e que, independente da origem, da liturgia, da procedência, da forma de professar a fé, todos humanos estamos literalmente no mesmo barco. É essa noção de unidade, essa noção de finitude da vida que pode nos ajudar bastante, pedagogicamente, a perceber como precisamos dar valor à vida, como devemos ressignificar as nossas atitudes ao longo da vida, seja com a ampliação do diálogo interreligioso, seja com discussão verdadeira, eficiente, consistente da fé, das nossas formas de religiosidade. Bem, para encerrar, eu gosto de lembrar aqui uma indagação filosófica que nós somos ensinados a fazer, nós somos iniciados no candomblé. Quando a gente está passando pelo processo de iniciação, de fé, como um pouco diz, o nosso sacerdote ou sacerdotisa nos faz uma pergunta e nos ensina como devemos respondê-la. A pergunta é realizada assim, no idioma iorubá. She alaafia-ni, que significa dizer, você está em paz? E a resposta que nós aprendemos a fazer, a oferecer, é moa, que literalmente significa existo. Aparentemente, pode nos dar a impressão de que pergunta e resposta estão desconectadas. Ora, se alguém me pergunta se eu estou em paz e eu sou ensinado a responder eu existo, parece que não tem sentido, mas tem todo o sentido do mundo, talvez dos mundos. Quando alguém me pergunta se eu estou em paz e eu interiorizo esse questionamento e respondo eu existo, a rigor, o que eu estou dizendo é, apesar dos problemas, apesar dos medos, apesar das dores, das perdas, apesar das preocupações financeiras, apesar da doença, eu existo. Existimos, nós resistimos, nós suplantamos, nós levamos adiante a herança desses nossos ancestrais. A memória deles, o heroísmo deles permanece vivo. Nós também vamos por isso, sobre isso. Tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, vamos lembrar o quanto essa nossa religiosidade pode ser útil para a gente e para a nossa comunidade. Isolamento não é esquecimento. Vamos lembrar daqueles que estão nas ruas, lutando pelo seu pão de cada dia, enfrentando a pandemia, trazendo para nós que podemos ficar em casa, tudo temos. Aqueles que limpam as ruas, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão no balcão das farmácias,
supermercados, vamos lembrar dos nossos idosos, que nunca podem estar vivendo momentos de carência. Vamos ter um pouco mais de paciência com as nossas crianças. Enfim, este é um momento de profundo exercício, de profunda reflexão. Que esse momento não seja em vão. Todo esse sofrimento nos faça lembrar que nós vamos continuar existindo. Muito axé para todos, muito axé para todas. Que nosso Criador, como João Lourenço, seja a nossa esperança, a nossa expectativa, assim como, durante toda a existência deste mundo, um sol sempre raiando no dia seguinte, nós temos a certeza de que haverá um novo. Bem, eu gostaria de pedir a vocês para aguardar só um pouco. Eu gostaria de já avisar sobre a live do dia 29, que é quarta-feira que vem, às 19 horas. Vai acontecer sempre às quartas-feiras, às 19 horas, que é um complemento do que nós começamos aqui hoje. Nós vamos discutir sobre como está sendo lidar com os fiéis, como é que está sendo conversar com os fiéis, com a possibilidade deles de estarem indo aos seus templos, às suas casas, como está sendo o diálogo nesse momento de fé, de temor e de depressão, de muitas coisas que estão aparecendo, e nós vamos fazer é o tema da live da semana que vem, que nós já temos os convidados. Semana que vem, o Diogo estiver aí, puder ajudar a gente, vamos lá. Nós temos... Podemos ir, Diogo? Nós temos o Adriano Almeida, que é diretor das Relações Externas da SERJ, do Espiritismo. Vocês me escutam? Todos estão. Nós temos o Sheikh Hussein Khalil, que é teólogo da comunidade muçulmana xiita do Rio de Janeiro e do Centro Cultural Irmã Hussein. O Padre Omar, reitor do Santuário do Cristo Redentor do Corcovado, e o Dr. William Douglas, que é juiz federal, evangélico e escritor. Não estou escutando. E agora, me escuta? Estou escutando sim, Luzia. Então tá. E escritor. Eu quero fazer um agradecimento muito especial, e quem me conhece sabe que eu sou assim. Quero agradecer ao cardeal Dom Orani Tempesta por essa sugestão. E agora, você me ouve? Me ouve? Paulo, me ouve? E agora? Diogo, só corre a gente. Todos me ouvem? Eu estou ouvindo sim, Luzia. Sim? E agora, todos? Sim. Ok. Sim. Eu quero Eu escuto meio falhado. Tá, eu quero... Aqui não está aparecendo. Eu quero agradecer a Dona Orani Tempesta, que nos deu essa sugestão, e num momento tão difícil, e que as pessoas puderam ouvir vocês. E o rebanho de vocês puderam ouvir vocês, e que vão poder continuar ouvindo, porque as lives vão continuar. Muito obrigado pela sugestão, Dona Orani. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Essa live, ela vai para a nossa página do YouTube, do nosso canal do YouTube, então ele poderá ser assistido lá quando quiser, e também vai ficar no Facebook. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Obrigado, uma boa noite também, Luzia. Deus abençoe. Boa noite a todos. Deus abençoe e nos guie.